Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Nós temos aí, voltando aí as nossas lives com convidados e hoje vamos falar sobre liderança, tá? E aí você já pode deixar o seu comentário. E aí, você é um bom líder? Como que é a sua liderança? Tá? E para a gente bater esse papo, tá? A minha convidada é a Sidmar Martins. Ela é consultora, coach, ela vai se apresentar, ela é apresentadora do programa Carreira de Sucesso e é expert, vai poder aí contribuir muito aí com a gente. Bacana? Bom, antes da gente iniciar, primeiramente agradecer, né, as pessoas que estão entrando, show de bola. Soares de Queiroz, Geise, Medeiros, Márcio, bacana. Gente, show de bola. Gratidão aí pela presença de todos. Antes da gente iniciar esse papo, chamar aqui a nossa convidada, eu gostaria de pedir para você aí mandar aí essa live aí para os seus contatos, né? Vai no aviãozinho e se você quiser aí tirar suas dúvidas aí junto com a gente, com a Sidmar, você pode estar colocando aí que no finalzinho a gente vai estar respondendo todas as perguntas. Bacana? Bom, quem não me conhece, meu nome é Marcos Humberto, eu sou empreendedor, empresário contábil e temos aí a missão de levar aí gestão a empresários, né? Fazer que você empreendedor, você empresário tenha sucesso, que você tenha equilíbrio na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então esse é o meu objetivo. Então vamos lá, deixa eu chamar aqui a nossa convidada para a gente falar sobre... Deixa eu chamar aqui, Sidmar. E aí, pessoal, vocês já vão aí mandando essa live aí para todo mundo, tá? Já tô aqui a Sidmar. Vamos aguardar ela entrar. Estamos aguardando. Gente, e aí você vai interagindo aí. Começa colocando para mim aí. Você é um bom líder? Você se considera aí um bom líder? Vai colocando aí nos comentários que a nossa convidada já está entrando. Vamos lá, Sidmar, Renilda, Carlos Alberto, Ana, sejam todos bem-vindos. Deixa eu chamar novamente aqui. Vamos lá. Sidmar. Vou chamar novamente aqui, Sidmar. Talvez pode ter dado um probleminha. Vamos ver se dá certo agora. Sidmar, ela já entrou. Já mandei aí, estou aguardando. Gente, se você perdeu algum episódio aí da série de convidados, tem muito assunto interessante voltado para a gestão. E aí, é só você ir aí. E olha só, deu certo. Olá, querido. E Boa aí, noite. tudo bem? Tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Como é que Que tá as bom. coisas aí? Animadinha? Super animada, sempre muito Ah, animada. coisa Pode faltar boa. tudo, menos animação. Muito bom. E aí, Sidmar? Hoje nós vamos falar aí sobre liderança, né? É Mas, verdade. primeiramente, eu quero te agradecer aí por você ter aceitado esse convite, né? Estou muito grato, muito feliz, muito animado, porque é um tema que eu gosto muito e tenho certeza que todos nós vamos aprender aí muito com as suas dicas, né? Mas eu queria que você se apresentasse, que você falasse aí um pouquinho de você. Eu acho complicado alguém não te conhecer, mas vai que não conhece, né? Então, Então, se eu apresente, não por estou com essa favor. bola. Não estou com essa bola toda, não. Mas obrigada, a gratidão é toda minha. É sempre bom poder falar desse assunto tão relevante
um assunto que ele faz toda a diferença na vida da pessoa. Sim. Porque a liderança, ela não é só no ambiente de trabalho. Muito pelo Uhum. contrário, eu começo a Sim. liderar a minha própria vida e na Uhum. minha casa também, né? Sim. Então, a liderança no trabalho, ela é muito com a extensão daquilo que nós somos. Mas eu sou a Cindimar Martins, sou consultora de empresa, trabalho com desenvolvimento de pessoas, sou uma coach, atuo dentro das organizações no que diz respeito à gestão de pessoas, gestão dos processos, na área de formação, de treinamento, desenvolvimento das pessoas, né? E tem agora um novo desafio, que já tem 6 meses, que é o Carreira de Sucesso, é um programa na rádio, onde a gente conversa sobre esse tema profissionalismo, sobre o tema Bacana. do ambiente de trabalho, os assuntos relevantes ao ambiente de trabalho. E foi lá, inclusive, que nós nos conhecemos, né? Lá no Carreira de Sim. Sucesso. Foi maravilhosa a sua participação. Foi um grande prazer, né? Como eu falei, foi a minha primeira vez, né? Sendo convidado como rádio, mas foi uma experiência incrível, né? Realmente, o seu programa está de parabéns, né? Eu assisti depois, em outros episódios aí, realmente contribui. E é uma coisa que vem em conjunto, né? Até a gente conversou aquele dia, o quanto é bacana, a gente está fazendo coisas para impactar pessoas, né? Toda live que a gente faz, e eu tenho certeza, Cindimar, depois eu vou compartilhar com você, sempre alguém compartilha algo bacana, sabe? Depois que fez, que aprendeu. Muito Entendo. legal. Falando sobre o nosso tema, o que você trouxe aí? O que você tem para nos falar sobre um assunto assim tão desafiador, né? Porque eu comecei colocando aqui, Cindimar, para as pessoas. Você também, eu vi lá nas suas redes sociais que você fez ali uma enquete e tal, perguntando. Eu pedi para o pessoal colocar aqui se ele se considera um bom líder, né? E aí, o que você tem para falar para nós aí, para nos ajudar sobre isso? Perguntinha capciosa essa, né? Me considero um bom líder. Eu acredito que um bom líder nunca vai dizer que ele é bom. E quando eu falo que eu sou bom, eu estou naquele momento assim de estar encerrando a carreira. E um líder nunca encerra uma carreira. Sim. Nós nunca nos formamos em liderança. Você pode fazer os cursos que quiser, os MBA que você quiser fazer, graduação, pós, porque a liderança ela é um processo contínuo. Sim. Todos os dias nós estamos aprendendo, né? Então, um bom líder, ele vai dizer, olha, eu sou um líder que estou no processo de aprendizado. Sim. Essa, sem dúvida, é uma resposta segura de um líder. Mas quando se fala de liderança e dentro do ambiente profissional, já falamos que a liderança começa na nossa própria vida. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. E cá entre nós é a pessoa mais difícil de liderar, né? Como é que você corta seu ponto? Como é que você dá advertência? Como é que você se demite? Então, a pessoa mais difícil de liderar somos nós, mas a liderança começa em nós e dentro da nossa casa. Então, todos nós exercemos esse papel de liderança. Alguns têm um grupo maior de pessoas que caminham com ele, uma liderança mais relevante, mas a todo momento nós estamos liderando. Porque o que é liderança? Eu acho que é interessante a gente começar pelo conceito da palavra. Resumidamente, aqui é um bate-papo, não é uma aula acadêmica, mas resumidamente, eu diria que eu resumo para você o conceito de liderança numa única palavra. Liderança é influenciar pessoas. Tanto eu influencio você a fazer aquilo que eu acho que é o melhor para mim, aquilo que é o melhor para a empresa, do jeito que eu acho que deve ser feito, na velocidade, no time necessário e da maneira que eu acredito que dê certo. Porque um gestor tem que ter seus processos. Então, liderança é influenciar você. E, no final, você conseguir esse resultado com alguém que trabalha com você de cara boa para você. Sorridente, espontâneo, feliz de estar trabalhando com você. Aí sim você influenciou. Porque eu posso fazer tudo que você me manda fazer. Mas cara feio, fechado, porque eu não posso perder o emprego. Aí sim é liderança, né? E nós chamamos de chefe, né? Quando você é chefe, manda, faz, e a coisa Então, às vezes acontece, não acontece, né? Então, aí eu estou apenas garantindo o meu emprego, mas eu lidero quando você se envolve, quando eu participo, que eu tenho prazer de estar ao seu lado. E é tão interessante que quando a gente exerce essa liderança, o seu colaborador, ele fala bem de você.
Estando longe de você, no ambiente lá no futebol, lá no churrasco com os amigos, de repente passou o trabalho sujo, começam a falar do seu chefe, aí o cara fala, não, o trabalho do meu chefe é super gente boa, não, é muito bom trabalhar com ele. As pessoas até ficam assustadas, porque qual que é o normal? Falar mal do patrão. É, Esse infelizmente, é né? o normal. Infelizmente. Então, a minha liderança, o nível de liderança que eu exerço, ele também pode ser medido. E esse, sem dúvida, é um grande feedback. Quando alguém lembra de mim num ambiente totalmente fora do trabalho, num ambiente que não tem ninguém ali para dizer, ele está falando porque o fulano vai contar, e ele começa a dizer prazerosamente sobre a sua pessoa, sobre a sua influência. Sim. Né? Isso é magnífico, isso é liderança. É. Eu acredito que nós que temos o encargo de liderar, não tem privilégio maior para uma pessoa do que exercer essa função. De saber que a sua pessoa, o seu exemplo pode influenciar na vida de alguém. E essa influência vai, inclusive, para a vida pessoal do funcionário. Sim. Ele leva aquela influência para a vida dele, com os filhos, com a mulher, com as suas escolhas, com a visão dele de profissionalismo, de querer estudar, de querer crescer, até mesmo montar um próprio negócio. Sim. Ele foi influenciado pelo seu gestor. Sim. Sabe, Marco? Eu acho que esse é o grande legado de um líder. E complementando, sabe, Sidmar, que é uma grande responsabilidade, sabe, na minha opinião. Eu tenho, assim, como empresário, eu tenho pessoas aqui que trabalham, né, com o meu time e, assim, além da gente, a gente precisa inspirar essas pessoas e o grande desafio é que você tem que dar exemplo. Então, você que está nos assistindo aqui, independente, porque se a gente pensar, igual você iniciou, né, Sidmar, você falou, olha, começa sendo você mesmo, que é o maior desafio. Mas como pai, como esposo, né? Então, eu parto sempre daquele princípio, Sidmar, que a gente precisa ser exemplo. Então, um bom líder, ele tem que ser exemplo. Então, assim, você que está nos assistindo aqui, você tem que olhar que seja para um funcionário. E aí, Sidmar, depois eu quero aí que você complementa, principalmente para esse nosso público, que é aquele pequeno empresário, empreendedor, Sim. que muitas vezes, quando ele vê o tema liderança, aí ele já imagina que é uma empresa grandona, que tem que ter, né, aquela questão, e não. Eu sou empresário de uma pequena empresa, né, tenho poucos colaboradores, mas a gente exerce isso diariamente. A gente precisa realmente envolver, né, Sidmar, essas pessoas. Realmente é um grande desafio. Você tocou num assunto importante. Não tem liderança sem exemplo. Não tem liderança. Você sempre vai ser um exemplo. Você vai... O exemplo, o que o exemplo faz? O exemplo vai ensinar. Ou você vai ensinar o que ele deve ser, ou você vai ensinar o que ele não deve ser. Sim. Porque não existem relacionamentos neutros. Nós sempre o influenciamos. Ou eu influencio o que eu devo ser, ou eu influencio através de um exemplo. Nossa, aquilo eu não vou fazer. Mas não existe relacionamentos neutros. E o líder ensina muito através do exemplo. Principalmente, Marco, com os erros dele. Sim. Sabe? Ensinar com os acertos, o golaço, isso é bacana. Ir para a festa, você marcou um gol, vamos celebrar, ótimo, muito bom. Eu me lembro de ter lido uma vez um texto do Bernardinho, que ele falou o seguinte, olha, os maiores aprendizados que ele teve na liderança dele foi quando ele perdia os jogos. Ele ia para o hotel, ia rever todos os filmes, né? Toda a filmagem dos jogos para ele ver onde é que ele errou e onde é que ele tem que atuar com a equipe. Quando eles ganhavam, eles iam para a petiscaria celebrar. Eles iam celebrar. E na celebração, nada contra, precisamos celebrar nossas conquistas. Mas o verdadeiro aprendizado está naquele momento em que eu não consegui executar. Então, quando um líder erra, ele ensina muito para a equipe. Ensina como é que ele vai lidar com o erro. Como que eu vou... qual vai ser a minha postura diante do meu erro. Porque acredite, você erra. Sim. E olha, sabe o que é pior? A sua equipe vê tudo. Eles veem tudo. E você acha que eles não estão vendo. Eles vêm, comentam entre si, fazem piadinha. Né? Então, e aí, se você não tiver uma postura muito segura de que você não está pronto, que você tem a liberdade de errar,
Uhum. Você não vai dar um exemplo de como aprender com o meu erro. Sim. Né? Assim, é muito bom essa coisa da liberdade do erro, porque precisamos ter um ambiente onde as pessoas tenham coragem de correr risco dentro das empresas. Sim. E... O empresário ele tem que ter essa liberdade de querer informar como é que sugerir, dar essa liberdade para a equipe dele dar sugestão, para a equipe dele propor ideias, né? E esse ambiente torna muito rico para a empresa. Bacana. E o que torna um profissional? O que torna um funcionário a não dar ideias? As críticas, o medo de você falar e as pessoas fazerem piadinha, o medo de ser criticado. Então, ele prefere ganhar uma bronca, de não dar certo. Sim. E é muito bom quando o líder ele estimula as pessoas a participar. Sim. Inclusive, estimula as pessoas a correrem risco. É lógico, são riscos que são medidos, riscos que podem ser controlados. Né? Um grande projeto que vão ver um risco maior de capital da empresa, eu não vou fazer algo sem ser pensado. Mas essa é uma ideia, uma sugestão, é uma fala, é uma opinião. Né? E a pessoa não tem liberdade de falar, porque se falar, ele pode ser criticado, ele pode receber uma resposta grosseira, ele pode sentir que a pessoa não quis interesse em ouvi-lo. Então, você, líder que está me ouvindo, tenha sempre certeza, o seu exemplo sempre vai falar mais alto que o seu discurso. Sim. É tão interessante, né? Eu estou nesse negócio de mexer com gente já tem um tempinho, tá? Já tem uns anos que eu estou nessa estrada. E eu estou me lembrando aqui agora de um evento que eu participei. Eu estava lá, eu era palestrante, e o dono da empresa, o líder maior, ele fez a abertura. E aí ele fez um discurso tão lindo, sabe? Palavras assim tão tocantes, tão bacana, tão correto, tão assim apropriado para uma fala de um líder. E eu achei aquilo interessante, a fala dele, e comecei a observar a reação das pessoas. Eu não vi nenhum envolvimento. Eu não vi as pessoas acreditando no que ele falava. Sabe, as pessoas olhavam com certo assim, até parece. Até parece. Até parece que é isso, né? Aí o tempo passou, eu continuei prestando serviço naquela empresa, fui entrando e conhecendo um pouco mais. O que eu descobri? Que era só um discurso para o dia de festa. É um discurso bonito, né? Era só o discurso. No dia a dia, ele não tinha aquela postura. Então, ele falava bonito, mas não tinha um exemplo do dia a dia. Daí as pessoas não acreditavam naquilo, não se envolviam, aquelas eram apenas palavras. Então, às vezes, é preferível você não falar tanto, mas ser um exemplo para a sua equipe. Principalmente quando você errar. E aí eu faço essa perguntinha para você que lidera. Como você reage aos seus erros? Quando você, por exemplo, é grosseiro com alguém, dá uma resposta ríspida, chama a atenção de um colaborador perto de outro, não tem uma participação maior com o outro, é indiferente, principalmente no que diz respeito ao sentir. Né? Quando eu faço com que o outro não se sinta envolvido. Como é que você reage? E é interessante, que, só concluindo esse raciocínio, que o líder sempre percebe que ele pisou na bola. Ele sabe que ele não deveria ter feito aquilo, que ele foi grosseiro, que ele falou sem pensar, né? E ficou um clima pesado ali na loja, as pessoas deu aquela murchada, no ambiente não ficou legal. Aí ele percebe, vai embora. Termina o dia, vai para casa, mas aquilo fica na cabeça dele. Aquele desconforto de saber que ele não agiu legal, que ele foi grosseiro, que ele não agiu bem, que ele magoou alguém. Mesmo ele estando certo, mas ele não teve sabedoria de contornar a situação. Aí ele volta no dia bem cedinho. O que ele faz? Falou perto de todo mundo. Chama em particular o fulano e faz o quê? Pede desculpa em particular. Como isso é comum. Na hora em que eu perdi a paciência, que eu falei sem pensar, que eu fui grosseiro, eu falei perto de todos. Aí no outro dia eu chego e vou pedir desculpas. Aí eu chamo no particular.
Uhum. Ela ameaçá-la, ó, fulano, você me desculpa ontem, eu falei sem pensar, estava nervoso, também é muita coisa, muita cobrança, muita É. conta, é responsabilidade muito grande. Ou seja, tem o dever de me desculpar, tá? Uhum. Você tem o dever de me desculpar. É. Aí eu te pergunto, Senão te manda embora. esse colaborador desculpou ele de verdade? Mas Uhum. é nunca. É. Às vezes até desculpa, porque tem pessoas muito boas, muito nobres, que conseguem ser Uhum. maior do que o seu chefe. É. Mas ele não deu um bom exemplo. É verdade. E aqui, eu acho importante a gente, só fechando esse raciocínio. Por quê? Não quer dizer que você, líder, não vai perder a paciência de vez em quando. Não vai falar sem pensar. Não vai, às vezes, chamar a atenção de um colaborador perto dos demais. Isso pode acontecer. Aliás, já aconteceu comigo. Eu já dei essa pisada na bola. É. Aí que vem o momento do aprendizado. E aí? O que você vai fazer? Você vai chamar em particular algo que você expôs em público? É. Você vai terceirizar a culpa, justificando que você estava nervoso, estava com muito problema, muita conta? Ou você vai ter a humildade de dizer, fulano, me perdoa, ontem eu fui grosseiro com você, me É. desculpa. Sim. E vou falar para os demais. Gente, atenção, pessoal, um minutinho aqui na atenção de vocês. Ontem eu falei com o fulano de uma maneira grosseira, não foi bacana, eu quero pedir desculpa para ele e para vocês por ter exposto essa situação para vocês. Sim. Ok? Me desculpe. E depois falei, o que eu faço? Vira a página, eu vou seguir o dia. É vida que segue, né? É uma das coisas que eu queria colocar, que é essa questão, assim, da gente ter essa humildade de reconhecer que quando eu busco, assim, porque liderar, Sidmar, sempre para mim, assim, quando eu penso, assim, nos meus projetos, na minha missão como empresa, como pessoa, eu sempre penso que eu dependo que as pessoas também entendem e façam o que tem que ser feito. É o que eu chamo aqui de experiência do cliente. Então, desde o atendimento, tudo que a gente vai fazer, mas é aquela questão, você erra, você tem que reconhecer, e quando você, líder, não está sendo assim algo admirado, igual você comentou na palestra, as pessoas assim, olhou, não deu crédito. Então, tem algo errado. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu sempre faço isso. Já há um tempo, assim, que a gente sempre vem estudando, porque algo que você comentou, assim, que eu concordo demais, é o quanto a gente tem que estar buscando. Né? Então, assim, mesmo que você seja um bom líder, você fala assim, não, eu sou bom, mas sempre você tem que estar buscando, você tem que estar melhorando, né, para trazer as pessoas junto com você. Agora, quando você não é admirado, quando você não falam bem de você, você não inspira, aí realmente fica complicado você chegar no objetivo. E isso estou falando para você que está nos assistindo aqui, para todas as empresas, todos os empreendimentos, serviço, indústria, tudo. A pessoa olha, igual eu sempre, eu não sei se você já teve essa experiência, quando você entra numa loja e você tem aquele atendimento. E aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu sou o proprietário. Aí você fala, nossa. Muitas vezes a gente é encantado pelo empresário, né, pelo dono. E não pode, né? Lógico que a gente tem que dar o exemplo, porque está todo mundo observando, né? Então, a maneira que você que é líder, tudo que você faz, você é observado. É mais ou menos assim, é igual o pai, né? Tudo que o pai faz, o filho está ali, né? De olho. Fez alguma coisinha, ó, pai. Né? Então, assim, a gente é muito cobrado. Então, eu venho desse princípio também. E uma questão muito importante que eu concordo que você colocou, e eu utilizo isso aqui na prática, é a participação, Sidmar. Realmente, quando você deixa as pessoas envolver, a coisa funciona. Então, aqui na nossa empresa, tanto eu quanto a minha sócia, que é minha esposa, nós damos essa liberdade, sabe? E aí as pessoas sentem a vontade de falar, de se expressar. Agora, uma coisa que é importante é a gente sair fora da caixa. Então, o empregado hoje, o colaborador, ele tem que dar mais. Então, eu costumo sempre falar, né, para as pessoas, olha, não vamos dar 100%, você tem que dar mais do que 100%. Então, a empresa, ela precisa, só que você que é líder, você tem que dar mais de 100%, porque as pessoas estão te observando.
Porque não adianta você falar assim, nossa, mas a Sidmar me cobra, só que ela mesmo não faz a coisa acontecer. Aí não adianta, né, Sidmar, um discurso bonito, não adianta essas palavras, né? E quando a gente erra, quando você coloca, você expõe, eu sempre gosto, assim, quando eu vou conversar, eu tenho, Sidmar, toda sexta-feira, eu tenho um procedimento de tirar um horário com pessoas estratégicas aqui do meu time. E eu converso individual com cada um. Dou feedback positivo, faço acompanhamento, para eles sentirem que eu estou junto com eles. Então, eles não estão sozinhos. Lógico que tem uns que aproveitam mais esse momento, outros chegam ali e já quer fazer uma coisa mais rápida. Tudo bem, mas eu quero que eles sintam que nós estamos juntos. Então, assim, liderar, você tem que ter essa questão de ouvir, de direcionar. Agora, quando eles olham para mim, eles pensam assim, nossa, ele não está parado. Ele realmente faz acontecer. Então, assim, pegando tudo que você falou, né, assim, na prática, né, esse empreendedor, esse empresário, esse líder, ele tem que ter esses cuidados, né? Então, é uma coisa muito interessante. Uhum. Eu queria só dizer um pouquinho que o líder ele não está pronto. Um líder não nasce pronto. O líder ele é treinado, ele é formado. Dia a dia nós vamos aprendendo sobre a liderança. Então, quando você tem um coração ensinável, que você está disposto a querer ouvir e aprender, você vai colher bons frutos. Envolver as pessoas, você ganha muito quando eu tenho uma liderança participativa. Ouvir não quer dizer que eu vou fazer o que o outro falou. Ouvir quer dizer, olha, sua opinião é importante. Muito obrigado por ouvir o que você falou, vamos pensar sobre o assunto, mas vamos fazer dessa e dessa maneira. A última palavra sempre vem do líder. Eles precisam sentir que tem um comando naquela empresa. Sabe, Marco, as pessoas precisam de comando. Por incrível que pareça, os nossos subordinados, eles querem sentir que é um comando, que é uma direção, que eu não estou num barco sem um capitão. Que ele sabe exatamente para onde nós vamos. Por isso é importante você alinhar o propósito da sua empresa com a sua equipe. Né? Qual que é o propósito? É lógico que todo propósito no mundo de um negócio é ter lucro. Então, toda empresa abre para ter lucro. E nós vamos trabalhando as estratégias daquele negócio para que os lucros aconteçam, juntamente com as pessoas. Tem um consultor inglês, Simon Sinek, que ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele falou que é o seguinte, que as empresas são compostas de pessoas, de clientes, que são pessoas, funcionários, que são pessoas, fornecedores, que são pessoas. Então, se você não entende de pessoa, você não entende do seu negócio. Olha que interessante, né? Ou seja, não adianta você entender os processos, como é que faz, como é que monta, como é que vende, se você não entende das pessoas, porque tudo gira em torno das pessoas. Sim. Então, o líder ele tem que ter essa percepção, esse sentimento de saber trabalhar com as pessoas. Né? E se às vezes ele não tem essa habilidade muito aflorada, contrate alguém. Treine sua equipe, seja o primeiro a treinar. Primeiro a sentar no banco para aprender. Nenhum líder é tão bom que não possa participar de um treinamento. Quando eu faço o treinamento das empresas, eu não abro mão da presença dos diretores. Não abro mão. Não, você precisa estar junto. Porque se o meu diretor está presente, então porque isso deve valer para mim também. Ele é um cara tão preparado, um cara de tanto sucesso, está ali sentado, aprendendo. Nossa, eu não tenho noção. O trabalho rende outro, toma outra dimensão. Sim. Quando o meu líder está ali presente, está envolvendo. E quando ele participa, quando ele fala, nossa, aí se eu faço esse erro direto, Sidmar, o que eu faço? Ou seja, eu mesmo, como líder, tive a coragem de admitir que eu erro nisso. Sim. Que eu preciso trabalhar isso em mim. Qual é o melhor caminho? Então, isso ele vai permitindo que o outro, subordinado a ele, também tenha a liberdade e a coragem de querer aprender e falar, olha, eu também erro nisso. Sim. Né? Então, as pessoas vão... Então, é algumas ferramentas muito importantes que eu queria muito falar hoje nessa nossa live também, que é, primeiro, entender que o seu negócio é gente. Não importa qual seja o seu produto ou o seu serviço. Seu negócio é gente que trabalha com produto ou serviço XY. Mas tudo gira em torno das pessoas. Depois que a sua loja fecha, o seu escritório fecha, ali só é um prédio, não é empresa.
Para ser empresa, a partir das 7, 7h30, quando as pessoas começam a chegar, ali sim se torna-se uma empresa. Então, o foco muito são para a gestão, para as pessoas. Né? E assim, você falou algo que é preciosíssimo numa liderança, que é o feedback. Parabéns por essa cultura sua de toda semana tirar um tempo para dar um feedback para a sua equipe. Isso é muito, muito, muito precioso. Eu costumo dizer que o feedback não é uma ferramenta de trabalho. Ele é um estilo de vida. Não tem casamento que sobreviva sem o feedback. Não tem amizade que vai para frente, que vai durar uma vida inteira sem o feedback. Não tem sociedade que vá perdurar sem um feedback. E nem o funcionário que vai permanecer ou se sem o feedback. Aí vem aprender a usar a ferramenta. Como que eu faço para essa ferramenta? Porque ela, uma vez bem utilizada, ela sendo aplicada corretamente, é igual ao remédio. Sim. Remédio dado na dose errada, ele vai matar. Se não matar, vai fazer muito mal. Mas o remédio bem aplicado, os efeitos colaterais são mínimos. Sim. Então, nós precisamos, sim, dar o feedback. Tem gestor que não gosta. A maioria das empresas não tem cultura de feedback. Dá feedback uma vez no semestre. Não. Ou então, quando manda a pessoa embora. E o interessante, Sidmar, há um tempo atrás, né, há uns meses atrás, que eu não fazia, aí a gente começou a ver realmente o resultado, sabe? Então, assim, a cada semana, a gente tem um crescimento. A gente tem um crescimento, as pessoas, elas vão, assim, e uma coisa que é bacana para você que é líder, você desafiar. Então, assim, você desafia no momento desse de feedback, você fala, olha, isso aqui foi muito bacana, o reconhecimento, né, Sidmar, a importância ali de reconhecer, e já lança um desafio, sabe? E as coisas vão evoluindo. A gente vem fazendo isso. E uma coisa muito importante, né, que você também chegou a comentar, é a importância, né, eu levo muito isso, nós temos aqui na nossa empresa a cultura da gratidão. Então, para você ter uma ideia, nós temos aqui um pote da gratidão. Então, nós temos ali o potezinho que quase que diariamente as pessoas vão, escrevem ali algo que são gratas e colocam ali. E a gente sempre, pelo menos uma vez no mês, ou então, assim, quando tem um momento assim que a gente precisa celebrar. E quando a gente fala celebrar, gente, não é aquele aumento no seu faturamento, são coisas pequenas. A gente precisa... Conquistas. Você precisa, porque a gente pensa ali numa meta. Então, cada etapa que você vai conquistando, assim, é uma conquista. Então, tem que celebrar. E aí, o bacana, Sidmar, que quando a gente faz essas nossas reuniões, aí a gente faz um café, sempre faz alguma coisa diferente, a gente abre esse pote e fica passando na mão de todo mundo, né? E a gente, cada um vai abrindo. Ah, legal. Então, legal. assim, é algo assim que, sabe? E aí você vê as pessoas, assim, sendo gratas umas às outras. E coisas pequenas, sabe? Eu sou muito grato pelo café da pessoa, pela gentileza da pessoa, o mimo que ela fez, assim, e aí você começa, sabe? E é uma coisa que eu sou muito grato, sabe? Da gente ter feito isso como cultura, porque a gente já tinha começado a fazer isso, depois acaba assim, para, né? Aí depois a gente falou, não, isso não pode parar, e agora são meses que a gente está nessa, e assim, a gente até recentemente mudou o local, porque ele ficava nessa sala aqui de atendimento que eu estou. Aí, às vezes, as pessoas assim, nossa, eu esqueci hoje de fazer minha gratidão. Aí nós mudamos o lugar, hoje ele fica num lugar mais estratégico, que toda hora que você passa, você vê o pote. Então, assim, aquilo ali meio que te leva, né, a você ter a gratidão, que é uma coisa que eu sempre falo, principalmente agora, em momentos que nós estamos passando tão difíceis. E aí eu já queria te perguntar, porque quando você falou assim, olha, você, líder, é o capitão do navio, né? Sem você, a coisa desanda. E aí eu queria te perguntar, o que você fala para os líderes que estão nos assistindo? Qual que é o papel dele? Qual que é a importância em momentos, Sidmar, como esse de crise que nós estamos passando? O que você pode
acrescentar para esse cara se dar bem como líder nesse momento que, na minha opinião, eu acho que é muito oportuno a gente saber, né? Se a gente pode contar ou não com o líder. O que você me fala? Bom, tudo é ensinável. Tudo que você falou aí, nós não nascemos prontos. Nós vamos aprendendo. Eu vou aprendendo a liderar pessoas. Eu vou aprendendo a usar a técnica do feedback, a ferramenta de feedback. E vou aprendendo a ser grato. Gratidão também é algo que é ensinado. Tenho certeza que aí na sua empresa, as primeiras vezes que era para escrever na caixinha, no potinho de gratidão, a coisa não saiu tão fácil. As pessoas não acham tão simples. E aí, no começo, a gente começa a ser grato por coisas grandes, como pela vida, por estar vivo. Depois, aquilo vai caminhando para os detalhes. É o cafezinho, é a palavra de gentileza. Então, tudo é ensinável. O que eu acho que é muito importante para um líder? Ter um coração ensinável. Alguém que tem sede de aprender. Alguém que acha que tudo é ensinado. Tudo que passa na vida dele é um aprendizado. Tudo aquilo vai gerar um aprendizado. Porque, afinal, nada é por acaso na nossa vida. As coisas que deram certo, ótimo. O que eu fiz que deu certo? E o que não deu certo? Onde é que nós vamos melhorar? Sim. Então, tudo é ensinável. Essa pessoa que tem essa visão de estar aprendendo, ela aprende com o funcionário que entrou e saiu. Ela aprende com o funcionário que entrou e bagunçou, até me roubou, eu vou aprender, vou melhorar os meus processos, vou estar mais atenta, onde é que eu errei, onde é que foi a falha na contratação. Então, é alguém que está atento para o aprendizado e não para a murmuração. Porque qual que é o contrário da gratidão? Não é ingratidão, mas a murmuração. Quem reclama não é grato. E quem reclama nunca aprende. Ele acha que tudo é problema. Tudo aconteceu, foi ruim. Não. Tudo é um aprendizado. Tudo aquilo serviu para que eu possa aprender alguma coisa. E eu não vou passar por essa situação ileso. Sair daqui do jeito que eu cheguei. Então, alguns líderes têm idades cronológicas de ter maturidade. Mas a idade emocional dele não tem maturidade. Não tem maturidade para ouvir onde precisa ser melhorado. São líderes que são muito apaixonados. Você sabe que líder muito apaixonado é um perigo, né? Porque quando você está muito apaixonado, você não vê defeito em nada. Ai de alguém chegar lá e botar defeito na minha empresa. Ai de um consultor chegar lá e mostrar os meus pontos de melhoria. Não. Nossa. A paixão, às vezes, ela é muito cega. Nós precisamos amar o que nós fazemos, ter amor no que eu faço. Mas o amor não é cego. O amor percebe os seus pontos de melhoria. A paixão cega. Alguém que está apaixonado, né? Já viu uma pessoa apaixonada? Todo mundo está vendo os defeitos do outro, só ele não vê. Todo mundo vê, menos ele. Então, é sempre muito perigoso dentro das empresas quando o gestor é muito apaixonado, aquela coisa muito assim, emoção. Não, emoção não é bom para o seu negócio. Você tem que trabalhar muito pensando na empresa. Eu sempre falo isso para os meus líderes. Olha, eu não gosto de líder frouxo. Eu nunca jamais estimulo alguém que ficar no meio de cima do muro, alguém que ficar com medo. Sempre tem que se posicionar. Grosseria não, mas firmeza sempre. E a resposta sempre é o que é melhor para a minha empresa. Se eu for ajudar aquele funcionário, lá o Joãozinho, se eu for comprar aquilo para o Joãozinho, aquilo vai ser bom para o meu negócio? Aquilo é algo que a empresa pode fazer? Quais vão ser as consequências daquele meu ato com os demais colaboradores? Porque tudo vai repercutir. E não adianta pedir segredo para o Joãozinho, não, porque todo mundo vai ficar sabendo que você fez um agrado lá para o Joãozinho. E aquilo vai repercutir. Tá? Sim, com certeza. E aí, então, às vezes eu posso fazer individual, não tem nada a ver com a empresa, eu quis fazer, não é a empresa. E quando for algo que a empresa tiver condição de fazer, e sempre pensando na empresa como um todo, eu tomo uma postura. Sim. Então, você tem que sempre pensar com uma cabeça de dono, o que é melhor para o meu negócio. Isso vai bem para o meu negócio? Isso vai aumentar a minha lucratividade? Isso vai somar? Isso vai engajar mais? Sempre no negócio. Você sabe, até para me cuidar do social da minha empresa, para me investir em melhorias para os meus funcionários, eu tenho que ganhar dinheiro. Sim. Quem é que vai fazer melhorias de salário, de condição de trabalho, de melhorias internas da empresa, se eu não estiver trabalhando bem o meu negócio?
Como O é que eu vou resultado poder ele tem ajudar que... uma instituição filantrópica? Como é que eu vou Sim. ajudar uma organização? Como é que eu vou ajudar uma empresa fora se eu não estou tendo lucratividade nem para pagar meus funcionários? Então, não é que a gente seja fria, mas você tem que ser apaixonado, amar o que faz, mas não posso ser cego. Eu não posso tomar decisões movido por uma emoção. Pois na segunda-feira você vai ficar, gente, o que eu fiz com a cabeça, onde é que eu estava, né? Então, é sempre bom você calcular friamente o que é o melhor para a minha empresa. Isso Sim, é bom para o seu negócio? Então, vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Se não for, mas meu coração dói tanto, eu sofro tanto. Olha, você vai sofrer muito mais quando você fechar as portas do seu negócio. E, tem que... inevitavelmente, vai ser esse o caminho. É aquela questão, né, Sidmar? A gente tem que ter ali a firmeza, a gente tem que olhar o conjunto, né? Muitas vezes você não pode agir ali pela emoção, né? Então você tem ali que balancear. Por isso que eu acho importante, muitas vezes em consultoria, às vezes você vê assim aqueles líderes, principalmente o dono da empresa, o cara fica mais recuado, né? Então, eu tenho aquela questão comigo que aqui na minha empresa, pegando aqui o exemplo nosso, as coisas realmente começaram a ter um resultado diferente quando realmente nós, os gestores, começamos a ter atitudes diferentes. Então, quando a pessoa olha e fala assim, nossa, realmente os líderes estão na frente. Eu gosto muito de uma imagem, eu acho que você já deve ter visto ela, da imagem de um chefe, né, com um chicotinho na mão, né, e um monte de gente na frente com um chicotinho na mão, e o líder puxando essas pessoas, sabe? Então, assim, para mim, liderança, ela está muito, assim, fazendo uma analogia com essa figura, muito isso, sabe? Que você tem que ir na frente com o peito aberto e as pessoas sentir, falar assim, não, a gente tem liderança aqui, o cara está na frente e vamos fazer realmente a coisa acontecer. É aquela questão que você falou, tem que ter humildade para reconhecer, tá? E principalmente assim a persistência, né? Você precisa acreditar. Primeiro você precisa acreditar no seu negócio, né? No que você está fazendo, porque aí você vai convencer essas pessoas. Eu tenho uma coisa comigo, Sidmar, que eu não erro, eu aprendo. Então, tudo isso que você contribuiu aqui, eu vejo como aprendizado. Então, quando eu olho, eu faço, nossa, eu pisei na bola. Então, eu tenho que aprender com aquilo ali. Então, se teve um colaborador, igual você comentou, que me roubou, que isso já aconteceu já comigo, você tem que ter um aprendizado. E a outra questão que você falou, que nossa, como eu compartilho, é de pessoas que reclamam, sabe? Então, aquelas pessoas que ficam, porque principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, eu fico vendo as pessoas reclamando. Ai, que é isso, que é aquilo. Aí eu pergunto, né? Aí você, como consultor, como contador, aí você pergunta, tá, mas o que você está fazendo? Porque só reclamar não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Agora, você tem que olhar para o seu negócio e pensar assim, como que eu vou me adaptar? Como que eu vou contornar essa situação? O ano passado, quando a gente assim, quando a gente foi pego por essa pandemia, lógico que eu não fui o único, como se diz, o mundo todo aí sofreu demais, mas eu simplesmente cheguei na minha equipe e falei, olha, estamos junto, né? Vamos... E o que eu fiz? Eu entrei em contato com cada um dos meus clientes por áudio, mandei um áudio para cada um, falando para eles, olha, estamos passando um momento complicado, estou disponibilizando aqui 1 hora para você, para a gente conversar sobre o momento que você está. E aí o que acontece? Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas para frente em casa, porque estava tudo fechado, e atendendo as pessoas. 100% dos meus clientes quiseram? Não. Só que o grande percentual que aceitou, essas pessoas me valorizaram. Essas pessoas... E assim, eu estava sempre com aquela política assim, falei assim, gente, nós não podemos fechar a empresa, mandar a gente embora. A gente precisa olhar e ver qual solução e pensar num todo. Porque a primeira reação era de mandar embora. Primeira coisa que eu ouvia, Sidmar, vou mandar embora, vou mandar embora. Eu, calma. Eu chamei a minha equipe, aí veio aquela medida 936 da redução e da suspensão,
E aí, simplesmente, eu falei, olha, vamos ter que se adaptar. Eu não vou mandar ninguém embora, eu vou reduzir a carga de vocês e agora nós vamos mudar a nossa estratégia. Então, você que está nos assistindo aqui é uma mudança de estratégia num momento de crise. E aí as pessoas olharam e falaram, bom, e uma coisa que você falou, eu me posicionei, falei, bom, o capitão aqui sou eu. Se eu, como se diz, se eu pular aqui do Titanic aqui, o que vai acontecer? Não, vamos Vai tentar todo mundo aqui junto. contornar as coisas. Então, assim, vem muito em conjunto, sabe? Essa questão, eu concordo muito com tudo que você falou. Eu acho que liderança, assim, é um aprendizado todos os dias. E, assim, você que está nos assistindo, não fique preocupado, porque a gente erra, né, Sidmar? Super Muito. normal, a gente erra, mas a gente aprende. E isso que você comentou, eu achei tão bacana. Porque eu tenho certeza que as pessoas se identificam. De falar assim, nossa, eu falei ríspido com aquela pessoa na frente de É. todo mundo, sabe? E Chega agora? na frente de todo mundo e pede Quero desculpa. dizer, Isso é tão só bonito, isso. né? A pessoa olhar e falar assim, olha, gente, eu reconheço, estava nervoso, né? Porque essa questão de ficar justificando não é muito comigo, Não, é sabe? muito Se eu legal. errei, eu falo, gente, olha, é o seguinte, ontem, tá? Ontem eu falei aqui um pouco ríspido aqui com fulano de tal. Eu gostaria aqui de pedir desculpa para todos, principalmente Perfeito. para ele que eu fiz e dispor, Pronto. né? Todos vocês, eu sei que ficou um clima sem graça. E aí é o que você falou, né, Bola Sidmar? para frente. Vira a Bola página, para frente. bola para frente, né? Então é Bola bem para frente. bacana. Isso Show de mostra, bola. isso mostra a maturidade do líder. Mostra Sim. que eu tenho um líder que ele é uma pessoa madura, ele não é perfeito. Quem não é perfeito não busca perfeição no outro, né? Então, assim, até mesmo para que eu possa crescer e melhorar, eu tenho que ter sempre foco no meu negócio, focar nas minhas estratégias. O planejamento hoje não é mais um planejamento a longo prazo, é planejamento, olha, planejamos, não sei se amanhã vai estar aberto. Sim. Então, é um planejamento, assim, muito. Eu planejo hoje, vou executar hoje. Amanhã, se estiver aberto, nós vamos fazer assim. Então, Sim. mudou muito as estratégias do negócio. E eu preciso me adaptar. Eu não posso ficar mais murmurando, nem reclamando, nem espraguejando o governo, falando Não mal do adianta. Ficar governo, sabe? procurando, ficar procurando culpados, né? Eu acho que São não é. forças maiores do que a minha. Sim, eu acho Então, que o que que eu também. tenho na mão? Eu tenho na mão um time, eu tenho na mão Sim, pessoas, né? E eu sim. preciso manter esse time o mais envolvido que eu puder envolver, sabe? E as pessoas, elas sentem quando elas são aceitas, elas querem ficar no lugar onde eu sou aceita. Me aceitar não quer dizer que eu vou passar a mão em cima da sua cabeça, mas aceitar, olha, você tem potencial e eu quero trabalhar com o seu melhor. Bacana. Firme, um líder firme, mas que enxerga potencial. Eu sempre falo, quando alguém comenta que vai desligar um X funcionário, a primeira pergunta que eu faço é essa. Tá bom, você vai desligar, faz parte do processo de desligamento. Mas você está desligando pelo potencial dele, que não se encaixa na vaga, ou pela a performance, pelo resultado dele. Não, ele não está entregando nada. Eu falei, tá bom, ótimo, não está entregando. Bom motivo para você dispensar. Mas ele não está entregando porque ele não tem perfil, ou seja, não tem um potencial para aquela atividade, ou você não treinou ele bastante. Você não o preparou ainda bastante. Então, eu sempre falo, olha o potencial. Às vezes aquela pessoa está entregando tudo errado, a entrega dele é baixa, ele não está fazendo nada do jeito que você quer, mas é alguém que tem potencial. Então, Às talvez eu vezes não ele estou pode estar no sabendo lugar trabalhar, errado, né? Às eu vezes ele talvez pode não estar estou. Ele pode estar na função errada, função eu não estou errada. sabendo entrar no mundo dele para ensinar, eu não estou sabendo colocar o meu propósito de empresa com ele. Às vezes eu só coloquei ele na função e deixei para lá, ele se vira. Aí realmente não vai ter o resultado que eu quero. Né? Com As pessoas precisam certeza. ser treinadas. Então, o potencial é algo muito precioso. O processo seletivo é um momento de você enxergar potencial. Às vezes a pessoa não tem nem tantas habilidades técnicas, mas é alguém de tanto potencial. Você vê brilho no olhar, você vê vontade de aprender, você vê humildade, você fala, não, eu estou pronto, eu quero, nossa, eu sonhava em trabalhar aqui. Gente, essas coisas assim, abrem porta. Então, tá bom. Se você tem isso, te ensinar é o mais fácil. Agora, Isso. enfiar isso na cabeça de alguém
nós não conseguimos. Porque ninguém motiva ninguém, viu, líder? Não cai nessa prolixe de falar que você vai motivar alguém, que você não motiva ninguém. O pessoal me fala muito, vou dar uma palestra motivacional. Eu falei, sinto muito, não faço. Como não faz? Não faço, porque ninguém motiva ninguém. Me aponta, quem é que tem esse poder de motivar? Eu posso, quando muito, te inspirar. Isso. A sair da toca, né? Pega a cenourinha, mostra pro coelhinho, e aí o coelhinho vai querendo sair. Então, com a minha habilidade de líder, com a minha paixão por pessoas, com o meu envolvimento com o meu negócio, eu vou contagiando você, não contaminando. Contagiando você a querer trabalhar, a querer dar o seu melhor. Né? Então, cada pessoa é de um jeito. Por isso que tem que conhecer um pouquinho as pessoas. Então, tem pessoas que, às vezes, uma palavra de apoio, elogio, a pessoa explode. Às vezes, tem gente que tem que chegar na dura, mexer com aquele brilhozinho na cara. Né? E cada um é de um jeito. Não existe, as pessoas não são matemática. Cada um tem uma maneira própria de ser, de lidar e de fazer acontecer. Então, essas diferenças é que torna a relação rica. Gosto de trabalhar com gente que questiona, gente que gosta de saber o porquê, gente que quer entender os processos, né? Porque questionar é diferente de polemizar. Tá? Aquele funcionário que tudo ele é do contra, esse não. Nossa, esse às vezes estraga o ambiente. Mas alguém fala, olha, eu só não entendi muito bem. Me explica bem qual que é o seu objetivo. O que nós vamos ganhar com isso? Ótima pergunta, muito bom, isso mesmo. Porque o cara é inteligente. O cara que pergunta é um cara inteligentíssimo. Porque a sabedoria não está nas respostas, mas está nas perguntas. Aliás, líder, só para fechar minha fala aqui, né? Falando demais. Líder, se eu dizer uma coisa para você, saiba fazer perguntas. Saiba fazer perguntas. Você não precisa ter todas as respostas. E nem precisa saber de tudo. Mas você precisa ter habilidade em fazer perguntas. Sabe? Saber extrair do outro as perguntas certas. Porque cada pergunta, na verdade, é uma portinha que se abriu para uma resposta. Show de bola. E uma coisa interessante que você comentou, e para a gente fechar, nós estamos aqui, acredite, voou 52 minutos de live, né? E tempo passar, o pessoal está interagindo aqui, super bacana. Gratidão para todos vocês, né? Tá aqui com a gente aqui até o final. Mas você falou uma coisa que eu acho tão interessante aí sobre as perguntas, mas uma dica que eu falaria aqui, e que recentemente eu até fiz uma live com uma profissional, é você conhecer o perfil das pessoas. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes, quando você conhece, às vezes aquela pessoa ali, Sidmar, ela está no lugar errado. Às vezes ela tem um perfil mais influente e você está deixando ela numa posição dentro da sua empresa que você não está explorando. Tá? Então, assim, eu acho que a importância do líder dele conhecer o seu potencial que está ali dentro. Então, eu gosto muito de observar, eu conheço cada característica, porque depois que eu entendi, primeiramente, sobre você como coach, né? Melhor do que ninguém, você sabe aí de todas essas ferramentas, mas depois que você tem esse autoconhecimento e começa a observar as pessoas da sua equipe, as cobranças, tudo é diferente. Então, eu acho que vem assim em conjunto. Então, a dica que eu daria, nós estamos chegando aqui no finalzinho, Sidmar, eu queria que você desse uma palavra final, mas, primeiramente, assim, eu gostaria de te agradecer mais uma vez por esse papo, né? Foi assim, foi um papo que foi aí uma aula, né? Porque teve pessoas aqui que falou, olha, tô anotando tudo, várias dicas, né? Então, assim, e realmente, né? Então foi um papo muito bacana. Eu queria te agradecer, Sidmar, assim, por essa sua contribuição. A gente vê, assim, esse brilho, né? Na hora de falar de algo assim que você realmente tem bastante propriedade, né? Assim, dá aquela inspiração. Teve pessoas que falou que, nossa, inspiração. Mas é isso. Eu queria te agradecer e que você deixasse uma palavra final aí para a gente encerrar aqui com todos. Bacana, muito bom, obrigada. É muito bom estarmos aqui. Eu estou aqui para servir.
Mas olha, só para fechar a sua fala aí que você falou, olha, o líder tem que conhecer as pessoas. Aí você fala, gente, eu não estudei psicologia, eu não estudei técnicas de coach, não sou psicólogo, não sou coach. Esse negócio de conhecer as pessoas não é para mim, não. É sim. Vou dizer para você, faz sim. Vou só te falar como é que você faz para conhecer as pessoas. Para conhecer o perfil daquele profissional, o perfil daquele seu colaborador. É simples, simples. Faça perguntas. Faça perguntas, que à medida que você vai fazendo pergunta, é como se fosse despindo a pessoa, descascando uma cebola, né? Cada camadinha nossa. E cada pergunta é uma camadinha que você vai abrindo e vai surgindo espaço, e de uma pergunta vem uma resposta, a resposta surge outra pergunta. Então, conhecer as pessoas está na habilidade de fazer perguntas. Qual que é a grande, única ferramenta do coach? Uma só. Habilidade em fazer perguntas. Show de bola. Bom, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu sou uma mulher de fé. Eu acredito que o nosso trabalho, nossas empresas, ela existe por um propósito maior de Deus na nossa vida. Eu acredito que Deus é muito interessado com o nosso trabalho. Aliás, o trabalho nosso é uma ferramenta que Deus usa para nos moldar. Como nós somos transformados dia a dia através do trabalho. No relacionamento com o cliente, com os fornecedores, com colaboradores, com as dificuldades do ambiente de trabalho, como isso nos transforma. Então, Deus usa muito isso para nos transformar. Como fazer para me tornar uma pessoa melhor? Eu queria deixar um versículo da Bíblia. Né? Eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia todos os dias. Tenho prazer em ler a palavra de Deus. A Bíblia, ela que me norteia, ela é minha fé. É nela que eu me baseio para me inspirar, fazer o meu trabalho, para me ser uma profissional, uma líder inspiradora. Esse é o meu grande alvo e a minha oração que eu faço ao Senhor todos os dias. Me ensina a ter um coração que inspira o outro. Está em Salmos 32, verso 8. Vou deixar para você, Marco. Diz assim, ó, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha para você ver, instruir e ensinar eu vou. Isso é Deus falando, que Ele vai te instruir. Qual que é a diferença de instruir e ensinar? Instruir fala de estratégia. Ensinar fala de como é que eu vou fazer a estratégia. Então, Deus vai me instruir, vai me dar ideias e depois vai me ensinar como executar essas ideias. E depois Ele vai dizer qual o caminho que eu devo seguir. Quantas vezes nós, na posição de líder, que é uma posição muito solitária, não sabemos o caminho a seguir. Qual a melhor decisão a tomar? Nessa hora, você vai lembrar desse versículo, Salmo 32, verso 8. Deus vai me instruir, vai me ensinar o caminho que eu devo seguir. E ele diz o seguinte, guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então, às vezes a gente está pega um endereço, eu não sei como faço, eu ligo o Waze. Gente, que maravilha, né? O Waze me leva. Os olhos de Deus é infinitamente maior do que o Waze. Ele vai te guiar o caminho que você deve seguir. E tem certeza, Deus não tem para você uma vida de derrota. Deus tem bênção, tem prosperidade e tem empresas que vão cumprir o propósito dessas empresas. Esse é o meu recadinho. Muito obrigada, querido. Conte sempre comigo, estou aqui. Então, tá bom. Sidmar, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Foi incrível estar com você. Precisando também, tá à disposição. Eu vou me despedir do pessoal aqui, que nós já estamos faltando só um minutinho, tá? Mas gratidão por você ter aceitado o convite. Fica com Deus. Meu beijo para todos que participaram. Abraço. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, então, finalizando aí a nossa live, foi fantástico, né? Gratidão por todos vocês que tiveram aí até o final, tá? Falando aí sobre liderança. Gratidão aí por tudo que a Sidmar falou, né? Então, foi tão bacana e eu espero ter ajudado, que esse é o nosso propósito, né? Ela encerrou aí com a palavra, né? Eu também tenho esse hábito de estar lendo, né, a Bíblia e é muito bom. Como se diz, ali para você que é líder, ali você pode ter certeza que é o seu melhor guia. Gente, um forte abraço, tá? E a gente se encontra aí na próxima live. Fiquem com Deus.